E aí galera, tudo bem? Eu sou o João Vitor e a gente está aqui para mais uma aula do nosso curso de cálculo numérico aplicado ao Python, certo? E na aula de hoje a gente vai aprender mais uma função, mais um método para achar a raiz de uma função, certo? E o método de hoje a gente vai aprender o método da falsa posição, o método regula false, também conhecido. Então, a premissa desse meu método é que entre a solução há uma mudança de sinal entre os meus y. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu chuto um intervalo que seja, por exemplo, entre um A1, que seja um x qualquer, e entre um B qualquer, certo? E esse A e esse B, eles têm que estar entre a minha solução, que é onde o meu y é igual a zero, que passa pela minha função, certo? Esse método é muito interessante, que eu posso chutar qualquer intervalo que esteja entre a minha função e ele vai sempre convergir. Então é o seguinte, né? Então, como entre o meu intervalo A e B há a minha função, o meu f de A e o meu f de B, eles têm sinais opostos aqui, como vocês podem ver, né? No meu ponto A, o meu f de A ele é negativo. E no meu ponto B, o meu f de B ele é positivo. Então a multiplicação do meu f de A com o meu f de B ela é menor que zero. Então isso é um indicativo de que esse meu intervalo, dentro desse meu intervalo, a minha solução, eu tenho uma solução, ok? Então é isso. Sabendo dessa premissa, a gente pode partir para outras suposições, né? Então vocês podem ver que através desse método a gente pega uma reta entre a minha função de A, o meu valor de y para A, e o meu valor de y para B, e eu traço uma reta entre eles. E onde essa reta toca quando y é igual a zero, vai ser o meu próximo intervalo. Eu descubro o meu próximo valor de A, por exemplo, aqui, né? Então, eu faço essa reta aqui entre o meu valor de A1 e AB, o valor das minhas funções, né? E onde essa reta toca, aqui no meu y igual a zero, eu tenho o meu próximo A. E aqui, como vocês podem ver, ó, eu tenho o meu próximo A, eu acho o meu f de A e eu traço uma reta até o meu f de B. E aqui eu tenho o meu próximo A. E assim sucessivamente, eu vou fazendo essa solução aqui até que eu chegue a uma reta que convirja para a minha solução. É basicamente isso que o método da falsa posição ele propõe. Através de retas, a gente consiga indo convergir para a minha solução, ok? A gente sabe, então, para que achar essas retas, que no geral a equação da reta ela respeita essa fórmula aqui de y igual a mx mais n, onde o m seria o coeficiente angular e o n seria o coeficiente linear. Sabendo disso, como a gente vê aqui, os pontos são, esse ponto aqui seria o x igual a e o y igual a f de A, e aqui seria o x igual a B e o y igual a f de B. Então eu tenho dois pontos, certo? Para achar essa minha reta. Vocês devem lembrar, né, daquela formulinha que a gente aprende no ensino médio, enfim, no ensino fundamental, que é, para achar o meu coeficiente angular, eu faço o y1 menos y0 é igual a o m x1 menos x0, é aquela formulazinha, né, ioiô, mi, xoxô. Então, sabendo dessa fórmula, a gente, para achar esse m, a gente põe ele em evidência, né? Passa esse x1 menos x0 dividindo e a gente encontra uma fórmula para achar esse m. Sabendo então que o meu x1 e y1 seriam o meu b e o meu f de b, e o meu x0 e o meu y0 seriam o a e o f de a, substituindo, eu tenho substituindo, né, esses valores, eu tenho que o meu m seria f de b menos f de a sobre b menos a, ok? Já que a gente já tem
o meu m, eu substituindo ele aqui na minha fórmula da minha equação da reta, para eu achar o meu n, eu só substituo esse meu x1 e esse meu y1 e ponho ele em evidência, né? Isolo ele. Isolando o meu n e substituindo meus valores, eu tenho que o meu n, ele se dá da seguinte forma, que seria o meu f de b menos o f de b menos f de a sobre b menos a vezes b. Já que a gente já encontrou o nosso m e o nosso n, é só substituir na nossa fórmula de y. Então, quando a nossa fórmula se dá da seguinte forma, o y é igual a f de b menos f de a sobre b menos a, vezes, como ele, aqui vocês podem ver, né? Eu tenho um b que tem esse termo aqui, f de b menos f de a sobre b menos a, e o x aqui também teria, né? Que seria o meu m. Eu ponho os dois em evidência aqui, fica x menos b. Então vai ficar esse valor aqui, vezes x menos b, mais f de b. E essa é a minha equação da reta, para qualquer reta que seja aquela lá, uma reta genérica, né? Só que a gente quer achar o ponto onde y é igual a zero, não é? Era nesse ponto que a gente achava o nosso x. Sabendo disso, é só a gente fazer o nosso y aqui sendo igual a zero e isolando o nosso x. Fazendo isso, a gente acha a seguinte fórmula: a vezes f de b menos b vezes f de a sobre f de b menos f de a. E assim a gente pode ir achando os nossos valores de x. A cada iteração a gente vai achando os nossos novos valores de x. E é essa que é a fórmula que dá o nosso próximo intervalo. Assim que a gente descobre o nosso próximo intervalo. E sabendo que com esse nosso x a gente acha o nosso próximo intervalo, como que eu sei qual é o meu próximo intervalo? Porque ele pode ser entre o meu x e o meu a antigo, ou o meu x e o meu b antigo, certo? A minha solução pode estar entre os dois. Eu posso saber da seguinte forma, utilizando a mesma premissa que a gente utilizou no começo. Então, a gente multiplica o meu f de a vezes o meu f de xi. E se ele for menor que zero, essa multiplicação, a solução está entre a e xi. Ok? Então, como eu falei, né? Sempre que eu tenho esse tipo de afirmação, é porque a minha solução está entre esse intervalo. Porém, se a multiplicação entre o f de a e o f de xi for maior que zero, quer dizer então que esse intervalo não está, a solução não está dentro desse intervalo. Então a solução só pode estar entre b e xi. Então eu faço essa checagem para saber onde a minha solução está. Se eu vou utilizar o intervalo a e xi ou b e xi, certo? E assim eu posso indo fazer as minhas iterações para descobrir onde que está a minha solução. Como eu disse, esse método é muito interessante porque ele sempre vai convergir para a minha solução e independente de quão largo o seu intervalo é, só que nesse método, um valor será fixo e o outro irá variando, né? Um ficará fixo, por exemplo, ali, o A ou o B eles ficariam fixo e o xi ele iriam convergindo para o meu valor, certo? Então, sabendo disso, a gente já tem todas as informações necessárias para que a gente possa utilizar esse método da melhor forma possível. E é isso. Termino esse vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente utilizará um exemplo através do meu código Python para achar uma solução, achar uma raiz para esse meu exemplo. E é isso. Espero que você tenha gostado desse método. Espero que você esteja gostando do curso e até a próxima.